Começa agora na Mundial. Programa Música e Mensagem. O som que eleva a alma. Com Victor Rebelo. Olhe pra mim, preste atenção. Vou lhe contar uma história de amor. Boa tarde, amigos ouvintes. Estamos começando mais um programa Música e Mensagem. Hoje, o nosso tema é um tema de estudo, um estudo espiritualista, de forma universalista, sem a gente se vincular a nenhuma doutrina religiosa específica. É um estudo sobre bioenergia. Então, o que acontece? Nós vamos iniciar nossos estudos em um grupo que eu montei no Facebook. Nós faremos estudos semanais, na verdade estudos diários, porque quem participar do nosso grupo poderá debater, colocar suas dúvidas no nosso fórum, estudar com a gente, participar do bate-papo, tudo isso gratuitamente lá no nosso grupo.
no Facebook. Então, para inaugurar, para a gente começar os nossos estudos espiritualistas lá no nosso grupo, o primeiro tema de estudo é bioenergia. E nós vamos começar estudando os chakras. Então, eu convido você a participar. Se você tem acesso à internet, se você tem uma conta que pode ser feita gratuitamente lá no Facebook, procure o nosso grupo. O nosso grupo é Viagem Astral e Bioenergia. É só você digitar no Facebook Viagem Astral e Bioenergia que você vai entrar na nossa página. Tem também a página da Revista Cristã de Espiritismo e Caminho Espiritual. É a página das nossas duas revistas, também no Facebook. E o nosso site. No nosso site, nós temos centenas de artigos gratuitos para você ler, disponíveis, palestras, gravações do nosso programa Música e Mensagem. Tem muito material, tem a livraria virtual. Então, procura o nosso site, que é o site da Revista Cristã de Espiritismo e Caminho Espiritual. Lá você pode acessar tudo isso. Anote aí o nosso site também. Então, rcespiritismo.com.br rcespiritismo.com.br e no Facebook, o nome do nosso grupo, repetindo, Viagem Astral e Bioenergia. Vocês que acompanham o nosso programa já há muitos anos, eu tenho ouvintes que frequentam o nosso espaço, ligam pra gente e dizem que já me ouvem há muitos anos. Vocês vão acompanhar esse nosso estudo aqui pela Rádio Mundial. Por quê? Porque eu vou estar, pelo menos uma vez por mês, abordando um pouco desses nossos temas, né, que nós vamos estudar lá no nosso grupo. Eu vou abordar aqui também ao vivo com vocês, ao longo dos nossos programas, pelo menos uma vez por mês. Então não se preocupe, se você não tem acesso à internet, você também não vai ficar de fora. Você vai acompanhar esse nosso estudo aqui pelo programa Música e Mensagem. Inclusive, eu já fiz uma série de estudos sobre Umbanda, sobre bioenergia, nos nossos anos aí mais recentes, em 2011, 2012, 2013, procure no nosso site, lá no rcespiritismo.com.br, procure que lá na seção Música e Mensagem você vai ver nas gravações mais antigas toda a nossa listagem de temas que eu venho abordando ao longo desses anos aqui no nosso programa. Então, eu já venho estudando com vocês. É que agora nós vamos ampliar os nossos estudos. Então a gente estuda aqui na rádio, a gente estuda lá no nosso núcleo, que é o núcleo Vivência de Cultura Espiritualista, na Vila Prudente, em São Paulo, aqui em São Paulo. Nós temos um grupo que se reúne toda semana e a gente estuda bioenergia, a gente pratica, a gente faz um encontro também de desenvolvimento mediúnico, né? Nós temos a nossa palestra do mês também lá no nosso espaço, inclusive pega caneta, papel, porque hoje teremos sim a nossa palestra do mês, que é sobre Yoga, Raja Yoga, os benefícios do Raja Yoga. Você vai aprender um pouquinho como que é essa linha do Yoga. Inclusive nós vamos montar uma turma que vai se reunir uma vez por semana lá no nosso núcleo para praticar Raja Yoga. Então, pega aí caneta, papel, que eu vou divulgar depois o nosso endereço. Inclusive, essa música de abertura que eu deixei tocar um pouquinho para vocês é da Mita Ravindra, uma música hindu, Om Shiva. Shiva, que é, entre aspas, o padroeiro do yoga, vamos dizer assim, né? Tá aí, ó, Om Shiva. Você pode anotar Mita Ravindra, uma cantora hindu, indiana, que vive no Brasil. Eu já trouxe ela aqui no nosso programa de rádio, Música e Mensagem. Foi uma das primeiras cantoras que eu entrevistei. Tá aí, Mita Ravindra. Procure o trabalho dela nas livrarias e na internet. Bom, então eu quero hoje fazer uma pequena abertura
apesar de eu já ter abordado esse tema, como eu disse, em outros programas, mas cada vez que eu abordo, a gente pega aspectos diferentes, né? Então, hoje eu quero fazer uma pequena abertura do nosso tema de estudo, que é bioenergia, e nós vamos começar estudando os chakras também, tá? Mas antes de falar dos chakras, o que é bioenergia? Dentro do nosso contexto espiritualista, bioenergia, energia é potencial para realizar ação. Bio significa aquela energia que vem de um organismo vivo, tá? Então é bioenergia. O que é bioenergia? Vamos lá. Nosso corpo, para se manter vivo, funcionando, ele precisa de bioenergia, ele precisa de energia, basicamente. Tá? Como é que nós captamos energia? Da onde que a gente pega essa energia para o nosso corpo funcionar? Pegamos da alimentação, basicamente, né, da água, dos alimentos, que nos fornecem nutrientes, proteínas, vitaminas. Então, basicamente, a energia ela está associada ao alimento que nós ingerimos. Daí a importância de uma alimentação saudável. Daí a importância de alimentos frescos, legumes, verduras, principalmente. Porque nós não apenas estamos ingerindo a química daquele alimento, porém, a energia associada a ele, o fluido vital que ainda reside neste alimento. Ok? Então, a primeira fonte nossa de energia, de fluido vital, é a alimentação. Outra fonte que é fundamental, que a gente não consegue ficar sem ela por mais do que 1, 2 minutos, nós, né, que não temos um grande treinamento ainda, é a alimentação. Desculpe, a respiração. A respiração é nossa principal, eu diria, fonte de energia. Você pode ficar alguns dias sem comer, sem beber água, mas respirar é fundamental. Quem é que consegue ficar 1, 2, 3 minutos sem respirar? Então, a respiração é nossa principal fonte de captação de energia. Nós também captamos energia do Sol. Isso, do Sol. Tá? Então, entra pelo ar, através da respiração, entra pelos alimentos e o Sol. Nós captamos energia pelo Sol. Agora, como é que a gente capta energia mais sutil, como é o caso do Sol, energia cósmica, que vem do espaço, as energias que vêm dos campos na natureza? Por exemplo, se você vai numa cachoeira, se você vai na praia, você está captando energia desses campos da natureza. Como você capta energia? Pelos chakras. O que são chakras? Vamos lá. Vamos voltar um pouquinho atrás. Toda essa energia que a gente capta fica acumulada em nós. Ela forma uma espécie de corpo energético, de campo energético, que fica, inclusive, esse campo energético, ele sai para fora um pouquinho do nosso corpo físico. Ele sai alguns centímetros, ele irradia alguns centímetros para fora do nosso corpo físico. Então, toda essa energia que a gente vai captando e que ela já existia no nosso corpo durante a formação do feto, do embrião, do feto, do corpo, tá? Toda essa energia, ela fica acumulada em nós e ela forma uma espécie de segundo corpo, um corpo energético. Esse corpo energético é conhecido em algumas doutrinas espiritualistas, como na teosofia, como no espiritismo, na Umbanda. Ela é conhecida, um dos nomes é duplo etérico. E aí, você já ouviu esse nome, duplo etérico? Pois bem, o duplo etérico é justamente esse corpo energético que é formado por toda essa energia que nós captamos no dia a dia, tá? E que se acumula
Então, isso é o duplo etérico. É um campo energético. Esse corpo energético, ele é formado pelo fluido vital. Quem está acostumado a estudar espiritismo sabe o que é fluido vital. Se não sabe, vamos lá, pesquise em O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, tá? Para você poder acompanhar os nossos estudos, essa nossa série de estudos. Então, o fluido vital, algumas doutrinas chamam esse fluido vital de Ki, lá no Japão, de Ti, na China, de Axé, na Umbanda, no Candomblé. Então tem vários nomes, tá? Mas é o fluido vital, é essa bioenergia, porque é uma energia que está no nosso corpo, apesar de ter vindo de fora. É essa bioenergia que mantém o nosso corpo vivo, funcionando de forma saudável. É graças ao fluxo de fluido vital que os nossos órgãos funcionam, que nossos órgãos se recuperam quando estão doentes. Ok? Muito bem. Quando você vai se tratar com acupuntura, que o acupunturista ele vai desbloquear alguns pontos em você que estão bloqueados, alguns pontos energéticos, é justamente o quê? Ele vai desbloquear o fluxo de energia nesse campo, nesse corpo energético. Um outro nome que podemos dar a esse duplo etérico é campo bioeletromagnético. Por quê? Porque ele é formado, ele é, na verdade, um magnetismo que nós irradiamos. Só que não é apenas eletromagnetismo, é bioeletromagnetismo. Porque nós somos o quê? Seres orgânicos. Nosso corpo é orgânico, é um ser vivo. Portanto, nós podemos chamar esse duplo etérico de campo bioeletromagnético também. Ok? Então vocês percebem que esse duplo etérico, esse campo bioeletromagnético, ele não é exatamente algo espiritual. Ele é ainda algo muito próximo da nossa realidade física, porém é mais sutil. Não tem como você abrir o corpo numa cirurgia e ver o fluxo de fluido vital, de energia. Você não vai ver o duplo etérico abrindo o nosso corpo. Você só consegue ver esse duplo etérico pela clarividência. E é possível treinar a clarividência. Clarividência não é um dom mediúnico que você só é médium de clarividência se você reencarnar clarividente. Clarividência é uma capacidade parapsíquica que pode ser desenvolvida com treino e com estudo. Ok? Não tem perigo se você fizer esse desenvolvimento também acompanhado de um desenvolvimento moral, espiritual. Se você se desenvolver a clarividência e a mediunidade, você precisa aliar a esse desenvolvimento o quê? A reforma íntima. O autoconhecimento, em primeiro lugar, e em segundo lugar, a reforma íntima. Então, se você aliar o teu desenvolvimento mediúnico ou o teu desenvolvimento parapsíquico, no caso da clarividência, que necessariamente a clarividência não é um fenômeno mediúnico, não é o tema de hoje. Eu prometo que eu falo novamente sobre isso em outros programas, já abordei isso em programas passados, tá bom? Tudo isso é só uma questão de classificação. Na classificação espírita, Kardec classificou a clarividência como uma mediunidade. Ok? Mas você pode estar com a clarividência aberta e não estar vendo um espírito. Não ser intermediário de um espírito. Você pode estar simplesmente vendo a tua aura, a aura de alguém. Então, nesse caso, a clarividência necessariamente não é um fenômeno mediúnico. Ok? Simplesmente parapsíquico. Mas, vamos voltar ao nosso tema aqui. Então, esse duplo etérico, esse campo bioelétrico, ele é muito mais próximo da nossa realidade física. Ele controla o funcionamento dos nossos órgãos, do nosso corpo. Como? Via núcleos energéticos. Nós temos milhares de núcleos aglomerados, pontos nesse campo bioeletromagnético, nesse duplo etérico, onde a energia se concentra.
Nós temos determinados locais no nosso corpo onde essa energia se concentra. Há um emaranhado energético, vamos dizer assim. Esses pontos, eles formam verdadeiros vórtices energéticos, núcleos que captam energia de fora, circulam a energia pelo nosso corpo e irradiam energia para o ambiente. Esses núcleos são chamados de chakras, rodas em sânscrito, ok? Muito bem, nós temos milhares de chakras ao longo desse campo bioeletromagnético, desse duplo etérico. Porém, nós temos 7 chakras principais, de acordo com a classificação hindu, de acordo também com a classificação de Leadbeater, que foi um pesquisador ligado à teosofia. Só que a classificação de Leadbeater tem uma pequena diferença da classificação clássica hindu. Ok? Nós vamos abordar isso em outros programas. Há uma pequena diferença. Mas, basicamente, nós temos 7 chakras. E dentro da classificação hindu, cada um desses chakras principais, nós temos milhares de chakras, mas nós temos 7 grandes chakras. 7 chakras, 7 núcleos energéticos principais. E cada um deles está associado a uma glândula endócrina do nosso corpo físico. Controlando essa glândula, controlando o nosso corpo, a saúde do nosso corpo, o funcionamento do nosso corpo e, inclusive, esses chakras também estão relacionados ao desenvolvimento psicoemocional e espiritual nosso. E, inclusive, esses chakras estão relacionados ao desenvolvimento da paranormalidade, da mediunidade. Então, no nosso próximo programa de estudo, nós vamos falar um pouco mais desses chakras, ok? Hoje eu fiz essa pequena abertura, falamos um pouquinho do duplo etérico, que é esse campo energético, como que esse campo é formado, e falei que os chakras principais, nossos chakras e os chakras principais estão nesse duplo etérico. Tá bom? Vamos começar a entrar mais em detalhes nos próximos programas e lá na nossa página do Facebook, no nosso grupo de estudos. Bom, hoje teremos sim palestra lá no nosso núcleo, no núcleo Vivência de Cultura Espiritualista. Então hoje, dia 28 de junho, temos palestra sobre Raja Yoga, que é uma técnica, é uma linha do yoga mais voltada para a meditação e para o desenvolvimento bioenergético e espiritual, ok? Hoje, das 18h30 às 20h30. Nosso endereço, Rua Falchi, F-A-L-C-H-I, Falchi Giannini, 515. Falchi Giannini 515 é uma travessa da Rua do Orfanato. Nós estamos próximo ao metrô Vila Prudente. Quem dará a palestra é o pesquisador e médium Guilherme Romano. Nós temos uma taxa de R$15 de inscrição e você vai ganhar um exemplar da revista Caminho Espiritual. Bom, se você quiser, a revista Caminho Espiritual está nas bancas de todo o Brasil. O tema central dessa revista, da edição 32, é Projeção Astral. Nós fizemos essa edição inteirinha focada no tema Projeção Astral. Todas as noites nossa alma se projeta para fora do corpo. Quase sempre sem que a gente tenha consciência disso. Então, você vai entender a importância desse fenômeno natural para o seu desenvolvimento espiritual. Tem uma matéria sobre a projeção e os animais. Os animais saem do corpo. Eles sobrevivem após a morte? Eles reencarnam? É uma entrevista que eu fiz com Wagner Borges, tá bom?
e a revista cristã de Espiritismo, também à venda nas bancas de todo o Brasil. Revista Caminho Espiritual e Revista Cristã de Espiritismo nas bancas de todo o Brasil para você estudar e aprender sobre espiritualidade. Fique na paz e até sábado que vem com mais um programa Música e Mensagem. Você ouviu na Mundial, programa Música e Mensagem, o som que eleva a alma, com Victor Rebelo. Olhe pra mim, preste atenção, vou lhe contar uma história de amor.